Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h20, um bom dia para você, ouvinte da Rede T de Rádios. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2016. Eu sou Clárison Cava e comigo Marely Martins. Bom dia, Marely. Bom dia, Clárison. Bom dia para você, ouvinte da Rádio T. E hoje nós vamos dar início à série de entrevistas com os candidatos ao cargo de vice-prefeito e também a prefeito. Os primeiros são os vice-prefeitos. Lembrando que a duração de cada entrevista para candidatos a vice é de 30 minutos e para prefeito são 40 minutos. Ontem nós teríamos a presença da candidata a vice de Marcelo Rangel pela coligação Ponta Grossa no Rumo Certo, Elizabeth Schmidt, do PSB, mas ela informou que por motivos de saúde de um familiar não pôde comparecer. A ordem das entrevistas, regras e temas foram definidos em reunião com os representantes das duas coligações. Os temas serão governabilidade, transparência, saúde, educação, finanças, meio ambiente, esporte e cultura. E quem está conosco hoje é o candidato ao cargo de vice-prefeito de Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade, pela coligação Cidade Forte para Todos, José Eliseu Chociai, do PTN. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Marely. Bom dia, Clárison. Bom dia aos ouvintes da Rádio T. Bom, primeiramente, para que as pessoas entendam o processo, como é que se formou essa sua aliança com Aliel Machado, por que o senhor decidiu ser candidato a vice? Olha, a decisão do nosso grupo é tomada depois de uma discussão entre os filiados, entre as lideranças que participam de uma atividade permanente que fazemos no nosso grupo político. E quando discutimos a conjuntura das candidaturas, a maioria dos filiados entendeu que a melhor opção para a cidade, para o momento eleitoral, seria o apoio à candidatura do Aliel Machado. E depois que a gente formalizou esse apoio, eu tive a grata satisfação de receber o convite para compor a vice do candidato Aliel. E claro que por conhecer o político Aliel, por acompanhar a sua trajetória na política, como presidente da Câmara Municipal, depois como deputado, por ver que ele é uma pessoa que tem postura, que tem lado, que se preparou para representar bem a cidade, seja na Câmara na Municipal, na Câmara Federal, ou seja na Prefeitura, aceitei o convite com muita satisfação, porque sei que sendo eleito, vai representar muito bem a cidade, inclusive por estar muito preparado para, se ganharmos a prefeitura, fazer o trabalho que precisa ser feito. A prefeitura se encontra numa situação financeira muito difícil e o prefeito que ganhar vai ter muito trabalho nesses 4 anos. Então, estou muito feliz por estar ao lado do Aliel, por saber que ele está muito preparado e é uma grande opção para o eleitorado de Ponta Grossa. Agora, José, a figura de o vice é muitas vezes vista como uma forma simbólica. A população às vezes não entende o que faz o vice. Como será a sua atuação de vice e qual que é a real função do vice-prefeito? O histórico em Ponta Grossa, principalmente, mostra que o vice praticamente não inexiste, né? Quando o Juscelito foi prefeito, não tinha vice, mas não tinha mesmo, né? Porque o candidato a vice era o ex-deputado Djalma de Almeida César, que foi candidato a vice, mas era suplente de deputado federal e um deputado faleceu logo após a eleição do Juscelito e ele acabou optando por ficar na Câmara Federal e não assumiu a vice. Então o Juscelito não tinha vice-prefeito. Depois o Périx tinha o Ricardo Mussi, que era vice, acabou tendo alguma atuação, mas também um pouco apagado. O Vosgrau, nos 2 mandatos, era o Rogério Serma, que também tinha uma atuação muito apagada, muito pouco participativa da gestão. E agora, por último, o Marcelo Rangel, que trouxe para a campanha em 2012 um candidato a vice que era doutor em saúde. E realmente conhece de saúde pública, é especialista, mas que não foi usada essa experiência dele para sequer ajudar na gestão. Então foi um vice decorativo. Eu entendo que a função do vice não é essa. O vice está ali para ajudar, para auxiliar o candidato a prefeito, seja na eleição, seja na gestão. Então, o propósito que quando aceitei o vice com o Aliel, e ele sabe disso, me conhece, e até por isso foi o convite, para que, sendo eleito, eu seja um vice participativo. O vice atuando. É um conselheiro? Também conselheiro, mas também um vice que vai ajudar a executar as ações e as medidas que serão necessárias para melhorar a gestão pública. Numa eventual possibilidade, vamos supor que a sua coligação seja eleita e que Aliel Machado, como prefeito, tenha que se afastar ou se licenciar por algum motivo e o senhor tenha que assumir a prefeitura. O senhor se considera preparado? Eu me considero muito preparado, né? Então, tenho uma atuação pública há muito tempo. Fui já secretário por 2 gestões, primeiro na gestão do ex-prefeito Juscelito e depois na gestão do ex-prefeito Vosgrau. durante 4 anos na Secretaria de Gestão de Recursos Humanos, e para mim foi um aprendizado muito grande.
né? Tenho uma formação na área, também sou especialista em gestão pública e também sou funcionário de carreira da Prefeitura Municipal, sou auditor fiscal concursado e tenho um grande conhecimento da gestão pública e também uma grande relação com os servidores da Prefeitura. E essa boa relação, com certeza, aliada à experiência que eu tenho, poderá ser muito útil ao prefeito eleito Aliel Machado. Com certeza me sinto muito preparado, Marela. Agora a população bate muito que o candidato Aliel Machado não cumpre mandatos. O senhor acredita que se ele ganhar, ele vai cumprir mandato e o senhor não vai assumir a prefeitura? Olha, durante o período eleitoral tem muito diz-que, muita fofoca, né? Essa questão que você me colocou, bem colocado, me dá a oportunidade de esclarecer, o Aliel já fez isso, não é verdade que ele não cumpre mandato, né? O Aliel foi candidato a vereador, se elegeu vereador, foi presidente da Câmara e ele não abandonou a Câmara Municipal. A população é que elegeu o Aliel para a Câmara Federal porque entendeu o bom trabalho que ele fez. Agora, ele é candidato e está colocando seu nome à disposição da população. Ele só vai abandonar o mandato de deputado federal se a população entender que ele é melhor para a cidade estando na prefeitura. Então, ele segue a orientação da população. E parece-me que há esse desejo, pois estamos no segundo turno. O senhor destacou aqui a sua experiência, né? O senhor foi secretário de Turismo e Meio Ambiente na gestão de Joselito Canto e secretário de Gestão de Recursos Humanos na administração do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho durante o seu último mandato, né? Tem experiência, mas desse seu trabalho como secretário de Recursos Humanos ficaram algumas críticas. Existem funcionários da prefeitura que dizem que o senhor fazia um tipo de perseguição a servidores. Isso é verdade? Não, não é verdade. Aliás, eu me considero um grande secretário e todos reconhecem isso. Não houve perseguição. Muito pelo contrário. O que eu fiz foi uma gestão séria, firme e pautada naquilo que deve ser o principal princípio da administração pública, que é a legalidade. Então, eu como secretário, eu fiz um trabalho muito forte de organização, de regularização das ações da pasta. Por que o senhor ficou com essa fama, digamos assim, ali entre os funcionários? Infelizmente, quando você mexe no bolso, mesmo que a pessoa esteja errada, ela te critica, né? Mas nós fizemos várias correções, várias ações que eram indevidas na gestão de recursos humanos. Então, tudo que estava incorreto, nós corrigimos. Então, muitas pessoas que se sentiram prejudicadas reclamam, não são, é uma grande minoria, porque a maioria reconhece, sabe que foi um trabalho muito bom feito. A Secretaria de Recursos Humanos, inclusive, era apenas um setor que fazia a folha de pagamento. Hoje não, é uma secretaria que faz uma gestão de pessoas, que pensa no servidor, que auxilia o servidor. E tudo isso foi um avanço da minha gestão. Mas eu nunca persegui servidor nenhum. Muito pelo contrário. Amigos meus, inclusive, ficaram bravos comigo porque também foram feitos alguns cortes de algumas medidas que eram indevidas. Então eu estou muito tranquilo, jamais persegui ninguém e todas as ações foram pautadas na legalidade. Agora, José, toda a administração pública preocupa-se bastante com a questão da folha de pagamento com os servidores públicos, que muitas vezes, se não administrado corretamente, acaba inchando aí as finanças do município. Como você, com essa experiência, vai trabalhar e qual será esse tratamento para a folha de pagamento do servidor público? Eu, inclusive, como servidor, estou muito preocupado, como todo o quadro dos servidores. A situação financeira do município é muito grave, existem muitos indícios de que o atual prefeito terá problemas em pagar a folha até o mês de dezembro. 13º também, uma dúvida muito grande se haverá recursos para isso. Então, a atual gestão não tomou as medidas para ter um controle da folha de pagamento. E hoje, o limite prudencial apresentado pelo município, não sou eu que estou falando, na última prestação de contas na Câmara, eles apresentaram um índice de 53,6 ou 0,8 de gastos com a folha. O limite máximo, o teto, é 54. E o limite de alerta é 51,3. Então, já foi ultrapassado o 51,3, está quase no teto, 54. Então, além do limite prudencial, há uma dúvida muito grande do servidor com relação a pagamentos, porque a prefeitura está numa situação difícil. Claro que precisamos tomar medidas para conter esse avanço, e uma delas, que o Aliel já colocou, que nós colocamos como candidato, é o corte de cargos comissionados. Mas resolve o problema? Não resolve, mas ajuda. Hoje, os cargos comissionados gastam da folha em torno de 5%, de 4% a 5%. Nós temos uma proposta de reduzir 50%. Então, só aí já diminuiremos no ano em torno de 9 milhões no ano, que economizaríamos 2% da folha
com o corte de 50% de cargos comissionados. Então precisa um trabalho muito forte, muito intenso, não só de redução de custos, mas também de ampliação da receita, para que não haja problema com relação ao pagamento dos servidores, que eu volto a repetir. Eu, como servidor, estou muito preocupado, porque o quadro também está, porque pode ser que até o final do ano não haja pagamento, ou que atrase o pagamento ou do salário ou do 13º. O senhor disse que a atual gestão não tomou as medidas necessárias para controlar essas finanças do município, destacou aqui a questão dos cargos em comissão. Mas quais as outras medidas que o senhor acredita que essa gestão deveria ter tomado e que o senhor tomaria caso ocupe a prefeitura com o cargo de vice? Olha, não é só a prefeitura de Ponta Grossa, mas essa gestão nos últimos 4 anos passou por um momento de crise do país. E com isso, gradativamente, os repasses do governo federal foram diminuindo. Então, quando você começa a ter redução de despesa, é como na casa da gente, você começa a perder parte do teu salário, você tem que adequar o teu orçamento para aquela receita que diminuiu. E como estava havendo essa diminuição no município, a prefeitura teria que ter tomado medidas para não comprometer a folha. Por exemplo, será que... eu não sou contra, o Aliel não é contra as escolas integrais, somos favoráveis, mas uma escola integral que tenha realmente um ensino de qualidade e que funcione como escola integral, não só para fazer parte de estatísticas. Mas o município levou de uma escola integral para, parece-me que 50, 60 de escola integral. Com isso aumentou muito o número de servidores. Então, se não havia recursos financeiros para isso, então poderia aumentar gradativamente e haver uma contratação menor de servidores para que pudesse acompanhar as receitas do município, para que pudesse não comprometer tanto a folha. Então, aqui em momento algum falamos em tirar benefícios de servidores, mas aumentar as despesas, aumentar as contratações conforme uma programação, conforme um estudo, para que não haja esse comprometimento. Você acha que o quadro de servidor público hoje em Ponta Grossa está já no limite e não há necessidade de contratar mais pessoas? Eu não sei hoje, porque eu não tenho um estudo em mãos, mas eu acredito que tem áreas que ainda há carência de servidores. Né? Então, por isso que eu falei, quando for ampliar algo, se houver necessidade de contratação dos servidores, tem que ver se é possível, se há limite para que essa contratação permita. Então, precisa um planejamento, coisa que eu acho que é a grande falha hoje da gestão, é não fazer esse planejamento. É feito meio que no impulso e depois aconteceu hoje, sobrecarregando a folha e criar essa dúvida se vai haver dinheiro para pagamentos. O grupo de oposição a vocês, da coligação Ponta Grossa, no Rumo Certo, afirma que vocês estão fazendo uma campanha baseada em ataques. O senhor concorda com isso? Não, de forma alguma. Nossa campanha é muito propositiva, estamos apresentando propostas, projetos, nada fora da realidade, então são propostas simples que podem ser adequadas à situação do município hoje. Agora, é claro, nós somos candidatos somos adversários que não concordamos com a gestão atual. Então, nós temos a obrigação de mostrar à população as falhas que a gestão cometeu. Então, o que nós estamos fazendo é mostrar as falhas e os erros da administração para que a população, que talvez não tenha percebido, possa fazer essa análise. Agora, ataque não fizemos e não vamos fazer em momento algum. Acho que a população não merece isso. Merece uma campanha de propostas, campanha de respeito dos dois lados. Agora vocês tiveram no segundo turno novas alianças com o candidato Júlio Killer, outras pessoas também de outros partidos. Como você avalia essa questão de alianças? Ela veio a somar? Como está a recepção nos bairros, por exemplo? Essas alianças desde o primeiro turno sempre foram pautadas na construção de um projeto, claro. Nunca em barganha de cargos e em barganhas de espaço, nada disso. No segundo turno foi da mesma forma. O candidato Júlio Killer, por exemplo, que está conosco agora, ele optou porque foi coerente. Ele saiu candidato... Mas ele criticou bastante o candidato Aliel Machado no primeiro turno. Que é normal do processo. Se você não concordar com tudo, não precisa ser candidato, né? Então acho que tem que discordar também do concorrente. Mas ele foi coerente, porque se ele foi candidato, porque não concorda com a atual gestão. Então ele apresentou uma proposta. Não foi para o segundo turno, agora ele continua mantendo a coerência e também defendendo um projeto de mudança que é representado através do Aliel Machado. Eliseu Chociá, existem informações de que o senhor foi alvo de um processo do Ministério Público em relação a uma denúncia de que o senhor teria sido funcionário fantasma da Prefeitura de Araucária. Como é que o senhor se defende disso? Olha, primeiro que não precisa me defender porque eu não fui funcionário fantasma da Prefeitura de Araucária.
o que alguns adversários usam até hoje, sempre em período eleitoral, é uma mentira, né? Eu fui sim funcionário da Prefeitura de Araucária há 10 anos atrás, há 10 anos, foi em 2007, começo de 2007, houve sim uma denúncia eleitoreira no município contra o prefeito da época e que vários servidores foram acusados. Eu fazia um serviço por 3 ou 4 meses, prestei um serviço lá, fazia um estudo, uma auditoria numa companhia indireta e que foi envolvido meu nome na época e que eu já tive no Ministério Público naquela época, apresentei todo o trabalho que eu fazia, o estudo que eu estava fazendo e que o Ministério Público já arquivou por 2 vezes, mas também por questões políticas no município de Araucária, sempre em período eleitoral é reaberto. Como foi reaberto parece começo do ano, mas já foi arquivado 2 vezes, não foi apresentada sequer denúncia. Então, quando usam isso, é para tentar desgastar politicamente, mas eu tenho muita tranquilidade. O senhor cumpria esse expediente lá? Cumpri expediente lá na prefeitura, fiquei 3 ou 4 meses, prestava serviço de assessoria numa companhia indireta do município de Araucária. E de onde que surgiu isso, então? Porque normalmente, quando o Ministério Público investiga, porque normalmente existe algum indício de irregularidade, claro, daí é aberta a investigação. Foi apresentada uma denúncia para o Ministério Público, ele investigou, como eu te falei, já houve arquivamento 2 vezes, e foi reaberto por interesses políticos. Tanto é que há desgaste, o objetivo era desgaste político, que inclusive citam que minha mulher foi comissionada lá. Minha mulher nunca foi comissionada lá. Minha mulher é assistente social da Prefeitura de Ponta Grossa e nunca sequer trabalhou na Prefeitura de Araucária. E eles ficam citando. Então o objetivo é desgaste político, mas isso não me preocupa nem um pouco, porque nunca houve condenação. E segundo, quem me conhece sabe da minha seriedade, do meu respeito ao serviço público. Tanto é que todo esse tempo que eu trabalhei, não só na Prefeitura como no Estado, nunca tive um dia de falta descantado por falta. Então eu respeito muito e prezo sim pelo serviço público. Nós estamos conversando com José Eliseu Chociai, do PTN, que é concorrente ao cargo de vice-prefeito de Aliel Machado. Vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos com a entrevista. Estamos de volta com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. Nós voltamos aqui na Rádio T com a entrevista com José Eliseu Chociai do PTN, concorrente ao cargo de vice-prefeito de Aliel Machado, da Rede, pela coligação Cidade Forte e Para Todos. Eu pergunto, Chociai, em razão de vice, você teve a experiência em algumas secretarias e a pergunta é, você pode acumular o cargo de vice-prefeito junto com algumas secretarias, já que você esteve um desempenho no turismo, meio ambiente, gestão de recursos humanos, você pode aliar esse trabalho? Eu acredito que não. Eu vou ser atuante junto à administração, mas a minha atuação junto à gestão vai ser mais na área política, aproveitando também essa experiência política que eu adquiri através da política partidária, da organização do partido, como presidente estadual que sou do partido no Paraná. Então eu pretendo atuar no governo junto a essa articulação política. Então eu pretendo fazer uma relação com a Câmara Municipal do governo também, que tem uma boa relação, tenho participado até como dirigente partidário muito da Câmara Municipal, tenho uma boa relação com vários vereadores que se elegeram. Então devo atuar nessa relação política do governo, tentando também no governo junto ao governo do Estado, governo federal, mas não especificamente numa pasta burocrática. Então, senão eu ficaria muito preso e não poderia dar o suporte ao prefeito. Agora, caso vocês sejam eleitos, vocês terão muita dificuldade na Câmara Municipal, já que o grupo político do atual prefeito, candidato à reeleição, teve mais vereadores eleitos pela sua chapa e pelas suas coligações. Como vai ser esse trabalho aí de tentar conduzir os trabalhos dentro da Câmara Municipal, já que vocês não têm a maioria? Primeiro, é preciso que se respeite, né, a independência dos poderes. Mas eu, pela composição que ficou, eu não acredito que teremos nenhum problema. Então, os vereadores que se elegeram e os novos também, são pessoas que tenho certeza que irão ajudar a administração municipal que for eleita a construir um grande mandato para a cidade. Então não vejo problema com nenhum vereador. O fato de nas urnas ter sido eleita a maioria, a coligação do Marcelo elegeu 3 vereadores, mas eu acredito que nós com certeza teremos uma base de apoio muito boa, porque teremos um grande diálogo, sempre um diálogo com a Câmara, discutindo os projetos que serão enviados e nada como é feito, inclusive hoje em outras administrações, como um rolo compressor, nada disso. Vamos discutir os projetos, vamos mostrar, apontar os problemas, vamos tornar participativa a gestão junto com os vereadores para que eles compreendam aquelas medidas que iremos tomar. Então, acredito que não teremos nenhum problema de relacionamento com a Câmara Municipal.
José, hoje em dia falar em partido político no país é complicado porque a maioria dos partidos perderam a credibilidade diante da população. A população, na verdade, está em descrédito total com a política. Mas vocês conseguiram colocar na coligação de vocês 2 partidos que estão entre os partidos com a credibilidade mais baixa entre a população, que é o caso do PT e o caso do PMDB. São partidos que você há de concordar que realmente não tem uma boa aceitação na população, não que outros não tenham. O candidato a prefeito, Aliel Machado, fala que em Ponta Grossa é uma situação, a nível nacional é outra, defendeu lá a questão de novas eleições, mas está com o PT e o PMDB na campanha, o senhor está com o PT e PMDB. Como é que é fazer uma campanha com 2 partidos que não têm credibilidade nenhuma com a população? Olha, Mariela, eu acho que não é os 2 partidos, eu acho que a classe política hoje está sem credibilidade junto à população e fez por merecer. Vamos combinar, fez por merecer. É tanto escândalo, tantas denúncias de corrupção que isso realmente desgastou a classe política. Partidos também, mas não é só o PT, não é só o PMDB. Vários outros partidos estão denunciados no esquema de corrupção da Lava Jato, inclusive o PSDB, inclusive o DEM, inclusive o PP, que estão com o Marcelo, inclusive vários outros partidos. Mas o outro grupo até usa isso, né? Eles dizem que em Ponta Grossa é a eleição do azul e o vermelho, a guerra contra o PT. Como é que vocês encaram isso? Eu acho que não é, a discussão não é essa. É claro, é o jogo político, né? Você tenta usar as armas que tem. Mas então, eu vejo que é a única ponto que eles tentam acusar o candidato Aliel é isso, que ele é PT, que ele é comunista. Eu acho engraçado, porque o próprio PPS, que é o partido prefeito, tem origem no Partido Comunista. O Roberto Freire era líder do Partido Comunista Brasileiro. Então o PPS é originário do Partido Comunista. Agora o Marcelo Rangel vem acusar o Aliel que é comunista. Por favor, isso faz parte do jogo, mas vamos se respeitar, né, gente? Veja, claro, o PT hoje tem a imagem muito desgastada. Eu acredito que já teve uma queda muito grande de representatividade. Na próxima eleição vai sofrer mais ainda. Vocês perderam votos no primeiro turno por estarem com o PT? É possível, mas nós, como se bem falou, o Aliel tem deixado sempre claro, nós não compactuamos com nada errado, seja de partido A, B ou C, seja de candidato político A, ou B ou C. Então nós montamos um grupo, mas formado por pessoas que querem o bem, que tem uma postura, que tem uma coerência, como é o Pérez em Ponta Grossa. O Pérez é uma pessoa benquista na cidade, é uma pessoa que já foi prefeito, que tem um respeito, que jamais houve denúncia de envolvimento dele com algum tipo de corrupção. Então as pessoas que estão conosco são pessoas que querem o bem da cidade, que querem construir, que querem ajudar. Outra informação que também os adversários usam, que se o Aliel ganhar vai trazer petista de todo lugar do Brasil. Mentira, não vai vir ninguém de fora. A administração vai ser pautada, vai ser uma administração composta por pessoas técnicas, pessoas que querem o bem da cidade e pessoas da cidade. Então tudo isso como faz parte do jogo político que o adversário usa, porque talvez não tenha outra coisa para usar contra nós. Agora falando de alguns temas importantes na área de saúde, uma das propostas do plano de governo de vocês é a organização do sistema de informática. Como vai funcionar isso? Isso também mexe com o servidor público? Como vai ser trabalhado, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, nos antigos CAS? Como vai funcionar? A saúde é um grande problema da Prefeitura de Ponta Grossa, como todas as prefeituras do Brasil, né? Mas eu vejo que o problema não é só de recursos, não é só financeiro. Hoje o problema da Prefeitura de Ponta Grossa na área de saúde é o problema de gestão. É o problema de gestão. Não é possível, por exemplo, a gente ir em unidades de saúde, quando vai nos bairros, a gente vai cumprimentar os funcionários, e nos falam que falta, às vezes, folha para imprimir receita médica, que falta fralda descartável para pacientes, que falta remédio básico. Isso não é possível, que não é problema financeiro, é problema de gestão. E problema de gestão se resolve também criando um sistema de informática que interligue o sistema, que você possa fazer o acompanhamento, e é simples. Por exemplo, se você tem um sistema integrado, pega uma unidade de saúde. Lá você tem um estoque de materiais necessários. Então, que seja online, que tenha um acompanhamento de baixa desse estoque, que não precisa ninguém informar o que está faltando. Que o próprio sistema informe, que alguém vá lá e faça a reposição para que não haja falta. Então, essa interligação por sistema é muito importante, é fundamental e que vai ajudar muito na gestão e para resolver os problemas que hoje fazem tanto a população sofrer, porque coisas pequenas, de baixo custo, mas que não faltam para a população. Uma outra área importante é a área de educação. Como é que o senhor analisa o ensino municipal e, na sua opinião, o que precisa fazer para que a educação tenha mais qualidade em Ponta Grossa? Olha,
Eu vejo que a Ponta Grossa até tem uma estrutura física muito boa na educação. Muito se deve, inclusive, ao ex-prefeito Voz Grau, que construiu, que modernizou as escolas municipais, que deixou vários projetos aprovados em andamento para a construção de novos CMEIs, novas escolas. Então, eu acredito que avançou em várias gestões, inclusive na atual. Acho que tem que reconhecer que houve um avanço. Inclusive naqueles fazem muita propaganda da escola de ensino integral. Eu acho importante, é um avanço bom, mas que precisa, a gente vê algumas reclamações que parece-me que não tem a estrutura necessária, que parece-me que hoje é mais para efeito de estatística, de uso em campanha eleitoral, do que o funcionamento de qualidade como deveria ser. Então, acho que é preciso ter, sim, esse cuidado de dar continuidade e de dar uma boa qualidade de educação. Mas é uma área que está no caminho bem de estruturação na cidade, desde a gestão passada que já fazia esse trabalho de organização, de reestruturação. Agora vocês estão propondo, na área de educação ainda, as creches noturnas para abrigar as crianças quando os pais trabalham nesse período. Como está a adesão? E as pessoas estão realmente entendendo essa proposta, já que teve uma rejeição muito grande no começo? No primeiro momento não foi bem compreendido. Achavam que, mas a criança vai ficar durante 12 horas nos CMEs, daí os funcionários, mas eu vou trabalhar 12 horas. Depois nós conseguimos esclarecer a ideia, e não é nada disso, né? O objetivo é atender uma parte da população que tem essa necessidade. Muitas mães, às vezes, que trabalham nesse horário da tarde até a noite, às vezes em shopping, em mercado, e que será muito útil, e não será em todos os CMEs, será em alguns CMEs para que consiga atender no horário noturno para essas mães que trabalham. Então é uma proposta boa, que agora foi bem compreendida, inclusive os funcionários já sabem que terá uma equipe específica para esse horário que será atendido, então não haverá sobrecarga de funcionário, não haverá, as crianças não ficarão 12 horas no CMEI, nada disso. Então é uma proposta que visa atender um determinado segmento da sociedade que precisa desse atendimento nesse horário. O senhor foi secretário de Meio Ambiente e Turismo na gestão do ex-prefeito Joselito Canto e sabe muito bem que Ponta Grossa enfrenta sérios problemas quando falamos sobre a destinação correta dos resíduos. Mais uma gestão está se encerrando e mais uma vez o problema do lixo está sendo empurrado, né? Constroem células e células e não resolvem o problema do aterro sanitário. Do seu ponto de vista, como é que se resolve isso? Olha, naquela época eu fui secretário, que foi no ano 2000, foi só 6 meses. Mas naquela época nós já discutimos e procurávamos um terreno para a construção do problema é o mesmo novo aterro, e continua, você veja, 16 anos depois é o mesmo problema. Olha, o aterro do Botuquara estão construindo mais uma célula que vai permitir o uso por mais um ano, 2 anos, o uso daquilo. Então, veja, o que é necessário? É sim uma nova área para a construção do novo aterro, mas é preciso discutir com a população e com os segmentos ligados à área da construção da usina. A usina é, ao meu ver, uma necessidade, mas que precisa ser bem discutida, precisa definir a tecnologia a ser usada, e não é uma coisa rápida de se implantar. Então é preciso, e nós, se vencermos a eleição, a população nos confiar o mandato, iremos já no começo do governo discutir com os órgãos ligados à área, com os segmentos, para que possamos avançar nisso e, quem sabe, durante a gestão, ver construída essa gestão de resíduos sólidos e também um novo aterro. E depois, claro, para resgatar aquele do Botuquara, porque realmente... inclusive hoje, ele não é um aterro, hoje é um lixão, voltou a ser lixão, porque enquanto constrói essa última célula, estão colocando o lixo diretamente no solo, que é um lixão, não é um aterro. Agora, outro tema importante é o esporte. E nós temos aqui, você fez parte da gestão do Voz Grau, e ele deixou a arena, que é a multiuso, que por enquanto ainda é um elefante branco aqui no município de Ponta Grossa. Qual que é a sua proposta para o esporte, da coligação de vocês, para se tornar o esporte visto com outros olhos na cidade? A primeira delas é terminar a arena, né? Porque parece-me que a atual gestão também não vai terminar. Tomara que termine. Mas era uma obra boa, que houve vários erros, inclusive problema de empresas que abandonaram, mas que precisa ser concluída. Ela vai ter uma utilidade. Mas a proposta maior da nossa gestão será mais de promover, usar a estrutura que tem e promover atividades. Não adianta ter a estrutura e não ter apoio da prefeitura para que haja o bom uso dessa estrutura que existe. Então, uma das propostas é criar a Copa Cidade Ponta Grossa, que era no estilo da Cidade Viva, integrar, promover atividades que integrem os nossos jovens, nossos adolescentes, porque só construir estrutura física não resolve. É preciso haver, sim, apoio e incentivo da prefeitura para que haja um bom uso dessa estrutura, inclusive
nas escolas. Finais de semana ficam fechados, sem uso, as quadras esportivas e serão abertas para que a população tenha possibilidade de usar essa quadra esportiva. Na área de cultura também tem um problema, porque a cultura acaba sendo centralizada mesmo, né, e não é levada para os bairros. Como fazer com que a população dos bairros tenha acesso também a atividades culturais? Também. A ideia seria promover, através de equipes da prefeitura, apoio a cultural a esses grupos que tem hoje, e também temos uma proposta de criar a incubadora cultural, que seria um incentivo aos grupos de cultura na cidade, para que eles possam ter uma estrutura e possam, assim, ter o apoio do município, que nem custa caro, mas é só um apoio para que possam, assim, promover as atividades que eles têm. Então, é uma coisa de pouco custo e que pode, sim, ser dado esse incentivo da prefeitura, que hoje não existe. Dentro do plano de governo que vocês elaboraram, qual seria a proposta que você acha uma das fundamentais? Eu acho que a principal são os pontos da cidadania. Então, nós vamos criar 10 pontos da cidadania. É uma obra barata, porque é pouco investimento na estrutura física, mas que vai levar para os bairros segurança, saúde e os serviços da prefeitura. Então, nesses pontos da cidadania, teremos uma ambulância do SAMU que vai estar mais próximo da população, um atendimento mais rápido para quem precisar. Vamos ter viaturas e motocicletas da Guarda Municipal com todo um efetivo para que possa ter um acompanhamento mais próximo da população, e também os serviços da prefeitura. Hoje, qualquer protocolo que você precisa na prefeitura, qualquer reclamação do terreno baldio, você tem que ir à prefeitura para fazer. Já com os pontos da cidadania, poderá ser feito no próprio local. Serão quantos pontos da cidadania? 10 pontos. E como que isso vai ser dividido na cidade? Mas não, por regiões, são 10 regiões separadas, mas não será tudo no primeiro ano. Então nós vamos 3, não é nem no primeiro ano, 3 no segundo ano, 3 no terceiro ano e 4 no último ano. Então são 10 pontos de cidadania que serão muito importantes para a população. Obra barata, mas de grande importância. O senhor tem 45 segundos para encerramento. Olha, eu quero agradecer ao espaço que foi nos dado. Acho importante também o que o vice possa se apresentar suas propostas, suas ideias, e dizer para a população que nós estamos muito felizes por ter contado com o voto dela. Estamos no segundo turno, agora estamos tendo a oportunidade de mostrar melhor nossas propostas, também de mostrar que há uma diferenciação entre o nosso projeto. É um projeto de mudança, é um projeto que de um candidato novo, mas que está muito preparado, que está com muita condição de vir implantar uma grande gestão na cidade de Ponta Grossa, e por isso eu quero aqui pedir mais uma vez o seu voto, pedir o voto daquele eleitor que no primeiro turno votou em branco, voto nulo, que venha, acredite, que dê um voto de confiança no voto da mudança. Aliel Machado, 18, Eliseu Chociai, vice. Ok. Agradecemos a participação aqui do José Eliseu Chociai, do PTN, que é concorrente ao cargo de vice-prefeito de Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade, pela coligação Cidade Forte para Todos. E amanhã nós iniciamos as entrevistas, então, com os candidatos a prefeito. Amanhã o convidado é o candidato à reeleição, Marcelo Rangel, do PPS. Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.